Oi, gente, tudo bom? Então, hoje aqui a gente vai falar sobre um tema que na verdade a gente já falou um pouco aqui em outros vídeos, só que foi uma pergunta que me foi feita específica, então eu queria responder porque eu acho que é válida pra gente. Que é o que eu faço quando eu tenho vergonha de orar depois de ter pecado. Acho que isso aconteceu já com todo mundo, né? Só você pensar uma vez que você pecou e depois quando você foi ter aquele relacionamento seu com Deus, parecia que não era a mesma coisa. E na verdade não é. E sabe por que que não é? Porque quando você peca, você depois é acusada. É exatamente assim. O diabo ele vem te acusar exatamente para você se afastar de Deus. Porque no outro vídeo que eu vou deixar aqui, eu falo sobre o ciclo do pecado e que é exatamente esse, que é a tentação, o pecado e a acusação. Quando esse ciclo se completa e você chega na acusação que vem depois do pecado, ele reinicia, porque através da tentação você fica com vergonha, você se sente uma pessoa menor, uma pessoa ruim, e então que não é digna de Deus, e então você pensa, já pequei mesmo, né? Vou pecar direito agora então, já que Deus tá bravo comigo, então vou finalizar esse pecado. E então você entra numa vida de pecado, e essa vida de pecado é muito difícil de sair, porque o pecado, ele te domina, ele domina a sua mente. E então, a primeira coisa, quando você peca e fica com vergonha de orar, a melhor coisa a fazer é orar. Isso mesmo. A questão não é você se afastar por causa do seu pecado, mas você se aproximar exatamente por isso. Porque você sabe que longe do Senhor, aí sim o pecado vai tomar conta da sua vida. Quando a gente pensa sobre Adão e Eva, quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, a gente vê eles depois que pecaram, eles também ficaram com vergonha, tanto que eles se esconderam de Deus. Só que Deus, ele desceu no Jardim do Éden, como ele fazia todos os dias para ter um relacionamento com Adão e Eva, e aquele dia do pecado não foi diferente. Deus, ele foi lá da mesma forma, mostrando que Deus, ele sabia o que Adão tinha feito? Sabia, mas ele queria um relacionamento. E é por isso que Deus, ele não te odeia, ok? Não. Deus, ele não te odeia mesmo você pecando. Só que Deus odeia o seu pecado. E é exatamente por isso que ele odeia o seu pecado, porque o seu pecado, ele te afasta de Deus. E Deus, ele não quer você afastado dele. Ele te fez para ter um relacionamento com Deus. E isso só é possível quando você está perto dele. E é por isso que Deus odeia o pecado. Ele não odeia você, ele odeia só o seu pecado. E então, mesmo assim, ele desceu lá naquele dia, no Jardim do Éden. E você acha que ele falou assim, Adão, por que você fez isso? Não. Ele, pelo contrário, ele perguntou, Adão, cadê você? Mostrando que o relacionamento deles não estava terminado por causa do pecado. Claro que teve uma quebra ali naquele momento, porque os dois eram unidos, então Deus tinha um relacionamento completo, mas o pecado veio e fez essa separação entre os dois. Mas o relacionamento, ele pode ser restituído a partir do quê? Do perdão. E então, quando você peca, a primeira coisa a se fazer é reconhecer. Pequei e não quero mais pecar, eu quero sair dessa vida de pecado. Porque enquanto você estiver na sua vida de pecado, o pecado vai estar dominando a sua mente. E é impossível você ter um relacionamento pleno e completo e inteiro com Deus, sendo dominado pelo pecado. Então a primeira coisa é, pequei, me arrependo, não quero mais isso. E então Deus, na palavra diz que quando você se arrepende, Deus, ele é misericordioso para te perdoar de seus pecados e esquecer deles. Isso mesmo, esquecer. E se Deus esquece seu pecado, quem é você para ficar lembrando, né? Então, Deus, ele se esquece dos seus pecados, então seu relacionamento volta com ele da mesma forma. Porque ele não lembra e ele te ama, você é filho de Deus. Então, é essa a grande questão. Não é você ficar com vergonha do seu pecado, mas é você ter disposição de abandonar esse pecado. E isso só vai acontecer quando você tiver um relacionamento com Deus, através da leitura da palavra, para você entender que não existe pecado no mundo que supere a bondade e o amor de Deus. Se você acha que o seu pecado é bom, é porque você ainda não experimentou uma vida plena com Jesus. Não existe pecado no mundo que seja melhor.
Então não vale a pena trocar uma vida com Deus por um pecado, por coisas momentâneas aqui nessa terra. Deus, ele quer ter um relacionamento pleno, ele quer te preencher em todas as áreas da sua vida. Só que para isso você tem que abandonar essa vida de pecado. E o pecado, ele só traz coisas ruins para sua vida, se você for pensar. Pensa aí o pecado que você mais tem problema com ele. Ele nunca trouxe nada de bom, na verdade. Às vezes a gente até pensa, né? Não, mas trouxe isso, mas trouxe aquilo. Isso é a aparência que o mal faz o pecado ter. Primeiro ele parece bom. Só que só de você pensar que uma vida de pecado te afasta de Deus, já mostra que o pecado é podre. Então a gente só tem que se arrepender. E eu sei que isso é difícil, porque tem pecados realmente que são mais difíceis que os outros de vencer. Mas Deus, ele disse que nada viria sobre nós que nós não conseguiríamos vencer. Então, seja tentação ou seja pecado, você vai conseguir vencer. Deus, ele tá aqui para isso, para te dar força. E Jesus, ele já venceu todos os nossos pecados. Então, basta você se apropriar desse sacrifício feito, que foi completo e perfeito, para que você seja livre de todo pecado. Então, a resposta para a pergunta é: tenho vergonha depois que peco de orar. Mesmo assim, com vergonha, vai lá e ora. Pede a graça de Deus, pede a misericórdia de Deus para que você consiga vencer esse pecado e que você tenha um relacionamento pleno com Deus, porque é isso que Ele quer. Lembra disso, Ele não odeia você, Ele odeia o seu pecado porque Ele te quer pertinho dele, tá bom? Então eu espero que de alguma forma essa mensagem possa ter te ajudado e eu espero que você vença todos os seus pecados e que você experimente uma vida plena e maravilhosa com Jesus. Tchau! E não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu comentário. Esse vídeo, por exemplo, eu fiz baseado em uma pergunta que fizeram pra mim. Então, se você tem algum tema que você gostaria de ver eu dando a minha opinião aqui no canal, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler, tá bom? Tchau!